Oi, pessoal! Eu vim fazer com vocês um vídeo que eu ia revitalizar o cabelo, porque eu achei que ia dar muito certo, porém eu percebi que não ia ficar legal, então eu pensei em fazer tipo um penteadinho semi-preso. Aí no meio do caminho vocês vão ver que eu vou desistir, porque eu disse pra vocês aí eu tirei o áudio do vídeo, né? Então eu tava querendo dizer que tava um pouquinho com a raiz sem estar definida. E só as pontas que estavam definidas. Então, para aproveitar as pontas, eu ia fazer o penteado torcidinho aí na frente. Eu cheguei até a medir aí direitinho. Aí, como eu ia fazer uma maquiagem super rápida, eu aproveitei e passei um hidratante pra pele, que eu já tinha feito skincare no banho já. E tinha usado uma máscara de pepino, que é muito boa para poder tonificar a pele. Aí eu peguei e usei esse hidratante da Neutrogena, porque no dia a dia eu já uso o protetor solar deles. Aí eu gosto de comprar, às vezes, uma coisa da mesma marca. E eu não sou de usar muito produto. Só o protetor solar, um hidratante e às vezes o sérum, não é muita coisa. Aí eu quero dizer pra vocês que o meu cabelo ele tava 2 dias sem lavar. 2 dias de DF, pode-se dizer. Então eu ia precisar de uma xuxinha, um borrifador somente com água e uma gelatina da sua preferência. Eu ia usar essa de rícino da Salonline, porque eu gosto muito dela, que ela ajuda a definir as partes porosas que não costumam cachear. E um dedinho só do creme que eu usei na finalização quando eu fiz o cabelo. Porque eu tinha essa mania. Se eu vou revitalizar o cabelo, eu gosto de revitalizar com o creme que eu já usei no cabelo. O cabelo se acostumar e geralmente a revitalização fica mais bonita do que quando você finaliza. Às vezes isso acontece. Aí eu molhei bem somente a raiz, eu não encharquei muito, até porque eu ia prender o cabelo e eu resolvi que eu ia fazer um rabo de cavalo baixo. Porém, no meio do caminho isso também mudou. Então eu tava meio que indeciso no que eu ia fazer. Então eu comecei ali somente com a água e penteando ali pra trás assim, sem chegar nas pontas, sabe? Pra não estragar os cachos que estavam nas pontas. Porque como eu tô em transição capilar, os cachos na ponta não costumam durar muito, apenas na raiz, né? E como eu não tinha feito uma finalização muito elaborada, por isso que eu estava aí lutando para fazer um penteado para sair. Aí eu fui, passei um pouquinho do creme e estiquei ele somente na raiz para o cabelo ficar macio. E aí vocês viram que ficou macio, chegou até a baixar um pouco a raiz, sabe? E aí eu querendo dizer que eu poderia usar ele assim, é só colocar um arquinho? Poderia. Mas já que eu tava com o intuito de já fazer um rabo de cavalo, eu ia prosseguir e aproveitar e ensinar pra vocês como que eu faço pra não perder as pontas cacheadas. Porque geralmente quando você faz o rabo de cavalo, não fica é, com as pontas super definidas. E o meu truque é, primeiro você vai com as mãos mesmo ajeitar o cabelo. E depois de você ter ajeitado bem o cabelo, você vai fazer o seu rabo na preferência de altura que você quiser. Eu coloquei no meio do cocoruto, mas com a intenção de descer ele um pouco para não ficar muito rabudo, sabe? E aí eu joguei ele para frente e fui ajeitando antes que eu via que tinha nó. Aí eu borrifei mais um pouco de água e vou passar um pouco da gelatina só na frente, não vou estender pro cabelo inteiro, só na frente mesmo que eu vou fazer. E aí eu vou esticar esse cabelo com um pente, pode ser uma escova que você tiver da sua preferência, não importa. Ela só não pode ser aquela redondona que a gente costuma usar para fazer escova, porque senão aquela puxa muito o cabelo. E o meu cabelo, ele não precisa fazer muita tração, porque ele já fica baixinho já, não precisa ficar esticando, sabe? Depois dele bem esticadinho assim, eu vou alinhar ele e vou soltar um pouquinho e passar mais um pouquinho de água, porque agora sim que eu ia alinhar todo esse cabelo. E eu tava dando essa dica da escovinha, mas tipo assim, fica a seu critério. Se você gosta do cabelo mais esticado, você usa outra. Porém, o meu cabelo, como eu disse, a raiz é menos cacheada. Então, se eu ficar muito tempo alinhando o cabelo, acaba que deixa ele tipo com aspecto de liso, sabe? Aí eu fui decidir fazer o rabo de cavalo nessa altura, um pouco mais para baixo, mas não tão para cima. E vou dar 2 voltas com a minha xuxinha felpuda. Ela é muito boa, que ela não marca o cabelo e essas 2 voltas segura muito bem o cabelo. E eu achei que foi um tamanho bom, mas eu acho que poderia ter subido um pouco mais. Olhando agora pro vídeo, acho que eu deveria ter subido mais um pouco. E como é a primeira vez que eu tô gravando um vídeo nesse formato, ainda estou me adaptando ainda. Mas agora eu vou passar um pouquinho mais da gelatina. Essa é a gelatina de linhaça dessa online. Ela não fixa muito, mas o fato dela
não ressecar tanto o cabelo, é por isso que eu gosto de usar ela. O cheirinho dela também é muito bom. Aí eu só vou alinhar uns falsos baby hair, porque é só pra tampar essas entradas calvas minhas aí. Porque, tipo assim, o cabelo tá crescendo aí. Só que quando eu faço um rabo de cavalo desse formato, assim, meio que todo pra trás, aí fica parecendo que eu sou muito mais calva do que eu aparentemente sou, sabe? Mas eu não tenho tanta entrada assim não, mas quando faço assim fica. Aí eu mostrei pra vocês como que ficou. E vou mostrar pra vocês agora o look já escolhido que eu escolhi. É uma saia midi, uma blusinha preta básica. E se eu não me engano eu usei foi um tênis nesse dia aí. Aí eu mostrei pra vocês como que ficou na luz da ring light que eu tinha esquecido de ligar. Porque, tipo assim, a luz fica bem melhor com a imagem do vídeo, né? Quando você liga. Aí eu vou dar uma viradinha na câmera e vou mostrar pra vocês como que eu faço uma breve maquiagem. Eu vou usar a minha base em pó da Candice Berenice e a minha cor é a 3NQ, que é tipo neutra e quente, porque eu sou um pouco amarela e um pouco vermelha. Aí se eu uso uma maquiagem muito amarela, fica estranho. E se eu uso ela muito mais pro tom neutro, fica muito estranho. Então foi muito difícil encontrar uma base assim que fosse boa, sabe? Aí eu me adaptei bem com essa base em pó, porque eu não gosto de muita coisa. E o básico que eu gosto de fazer é um corretivo no rosto. E muito, muito difícil passar uma base. Aí essa é a escolhida que tá sempre certa. Ela fixa muito bem na pele e tampa muito bem as olheiras. Vocês viram como que deu um up assim nessas olheiras? Ela tampa, ela tem uma cobertura muito boa. Ela tem duas funções. Você pode usar ela sequinha assim, igual eu usei com a própria esponja, ou você pode umedecer, sabe? Mas quando umedece, ela fica um tom, sabe, bem mais acima do que o meu. Aí eu fico tipo um laranja. Aí eu não gosto de umedecer, eu uso ela seca. Aí no resto do rosto, eu passo com pó mesmo de blush da Xiglan. Só pra, tipo assim, tirar a oleosidade do rosto. Não oleosidade, é o brilho, porque esse rosto tava sem oleosidade. Porque o creme que eu usei da Neutrogena, ele ainda tava fixando assim na pele ainda. Aí eu só vou passar o pó, dar umas batidinhas no rosto. Eu poderia até ter passado um blush, poderia, mas não passei e me arrependi. Aí eu não dou muito detalhe pro nariz, porque acaba que sai mesmo. Eu tenho esse problema, tipo assim, de suar muito no nariz e no bigodinho. Então eu só dou mais, tipo assim, manutenção na testa, nas bochechinhas. E só, é o que eu faço, assim, bem básico quando eu vou sair. E quero dizer, eu estou arrumada, mas não tão arrumada, sabe? E aí eu vou alinhar minha sobrancelha com um gel de sobrancelhas incolor pra os cílios. Mas eu acabo usando na sobrancelha também, porque o que tá nesse produto aí não é o gel que vem original. É uma gelatina da Xiglan que eu tinha comprado e quebrou o potinho. Aí eu fui coloquei aí. Mas ele é muito bom. Só que quando passa nos cílios é um pouquinho de ardidinho. Aí eu vou usar também o meu lip balm da Candice Berenice. Comprei no tom errado. É um tom muito vermelho. Mas eu dou batidinhas assim. Aí fica mais com um tom de boca. Aí fica perfeito assim. E ele dura 8 horas na boca. Ele dura. Que é o tempo máximo que eu já fiquei com ele na boca. Então eu falo assim, as 8 horas ficou e ficou muito bom. Aí eu vou passar esse lip oil também, que ele tipo dá um geladinho. Só que a embalagem da Chegando também, ela fica muito vazando. Esse tanto de produto tá aí, não é que eu usei tudo, é porque vaza, sabe? É uma embalagem muito ruim. Mas é muito bom o geladinho que deixa. É tipo um gloss que dura bastante tempo também na boca. Não o tempo todo, mas dura bastante tempo. Aí eu vou colocar meus acessórios, porque eu não fico o dia inteiro de acessórios, né? Porque uma dona de casa não fica muito com coisa assim. E aí, é esse o meu vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima vez.